espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, inerme, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E, fundamentado nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te, o caminho aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Vamos agradecer a mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui, presentes, mesmo na distância física, mas unidos pelo coração, no intuito maior de sermos a cada dia melhor do que antes. Por isso rogamos a Ti, Pai, que através do nosso querido amigo, mestre e guia, Cristo Senhor, possamos estar envolvidos pelas energias positivas do ambiente, procurando a cada momento trabalharmos a nossa evolução, na fortificação dos nossos caminhos, acreditando que apenas a nós compete cumprir o trabalho de evolução, mas que esse trabalho também se dá pela tolerância e pela convivência com todos que cruzam os nossos caminhos. Nos envolva, querido Mestre Jesus, envolva todos os companheiros da casa, trabalhadores, aos guias espirituais da casa, a quem rogamos o suporte e o apoio para este momento, e também a todos os nossos irmãos que estão assistindo agora e irão assistir em outro momento esse estudo. Envolva-nos, querido Mestre Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, queridos amigos, o nosso estudo de hoje, né, como já vimos na chamada, é tolerância e convivência. Bom, acho que tolerância é um momento fundamental, é algo fundamental para o nosso momento atual. Porque vivemos num mundo de intolerância. Intolerância racial, intolerância social, intolerância política, intolerância até pelo time de futebol que cada um escolhe, ou pela linha de pensamento filosófico. E toda essa intolerância, no fundo, tem uma base muito maior, e muitas vezes é a intolerância a si mesmo. Então, a tolerância passa a ser, talvez, a melhor profilaxia para todos os males que a sociedade vem vivenciando hoje. A tolerância passa a ser algo fundamental para a convivência. Se eu não consigo tolerar, eu não tenho capacidade de conviver com ninguém. Então, se a tolerância é fundamental para a convivência, a minha evolução espiritual está baseada na capacidade que eu tenho de conviver com o diferente. Então, conviver com o próximo passa a ser o grande desafio da evolução. Sim,
Mas o que seria tolerar, né? Aí nós nos reportamos à questão 785 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Para o qual, tanto o orgulho quanto ao egoísmo, a tolerância seria um antídoto fantástico. Por quê? Ao tolerar o orgulhoso e ao tolerar o egoísta, eu começo a ter a oportunidade, na verdade eu tenho a oportunidade de ver quão orgulhoso, quão egoísta eu ainda sou. Numa outra questão, Kardec faz o seguinte questionamento: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E aí, levando a época em que essa pergunta foi feita, Kardec se referia naquele momento a algumas pessoas da sociedade que saíam dos núcleos, né, sejam nas cidades grandes ou menores, e se refugiavam no campo, nas montanhas, de modo que fugissem do contato humano. Eram os eremitas, ou os ermitãos, ou ermitães, tanto faz, está certo os dois termos. E qual foi a resposta que os espíritos deram para Kardec? Duplo egoísmo. Por que duplo egoísmo? Porque a partir do momento que eu evito contato com o próximo, eu evito, pela convivência comigo, de que alguém possa evoluir. Ou por conviver e tolerar os meus erros, ou por ter a oportunidade de, pelo seu exemplo, me ajudar no meu caminhar. E da mesma forma, ao evitar o contato com o próximo, eu não me permito a oportunidade de crescer com os erros e com os exemplos do próximo, e também, pelos meus erros ou pelos meus acertos, eu também não possibilito que alguém possa crescer com eles. Então, por isso, o duplo egoísmo. Mas se nós trouxermos para a sociedade de hoje, e falando um pouco na sociedade antes da pandemia, né? Agora que os grupos começam de uma maneira ou outra já a circular mais, voltamos a ver, mas principalmente antes da pandemia, nós entrávamos num restaurante, num bar ou em qualquer lugar e víamos 3, 4 pessoas sentadas numa mesa e cada uma com um celular, evitando o contato das pessoas, né, do olhar, né, da presença física, e trabalhando apenas o contato virtual. E muitas vezes até uma daquelas 3 pessoas estava conversando com a outra pelo WhatsApp e a pessoa do seu lado. E hoje nós vivemos uma intolerância nesse momento da pandemia, de que deixamos de escolher um tipo de remédio para tomar por ela ter sido indicado por alguém que eu não gosto. Está errado? Não, é um direito meu. Agora eu não posso ter o direito de querer que quem queira tomar não tome. Isso é um processo de intolerância. Eu acho e faço aquilo que eu devo, aquilo que minhas convicções permitem, mas eu não posso exigir que alguém faça aquilo que eu desejo fazer. E a gente vai fazer uma pequena assim, imagem, que seria o seguinte, né? É aquela pessoa que está naufragando, né, e vê uma tábua boiando, e quando nada em direção à tábua, tem outra pessoa numa tábua que fala: olha, não pega essa tábua não, porque ela tem um prego enferrujado e você pode morrer se esse prego enferrujado te ferir. Né? Então, é um absurdo. Né? Para quem está no sufoco do Covid, né, acho que o que chegar e tiver condição, pelo menos exemplos de cura, nós temos que tomar, se quisermos, lógico, né? E se a gente esperar provas científicas, morre todo mundo, né? E ninguém é curado. Então, esse processo da intolerância que nós vemos nesse momento, ele tem que ser entendido dessa maneira. Eu faço aquilo que quero,
e permito que cada um faça aquilo que quer desde que o meu querer não interfira na vontade e no direito do próximo. E nós vamos levando essa visão desse enclausuramento, né, que estamos, virtual, já não falo nem em virtude desse momento pandêmico, é que Jesus vai nos falar: meu reino não é deste mundo. E é um paradoxo dentro da doutrina espírita que diz que Jesus é o governador do orbe, está bem claro lá em Emmanuel, a Joana também fala isso e outras publicações, com essa frase. Mas a que Jesus se referia? Mais importante, a gente pode ter duas linhas de ações. Jesus poderia estar se referindo a que o mundo dele é o mundo real, o mundo espiritual. Sim, perfeito. Mas se nós atentarmos que lá nas bem-aventuranças ele fala que os mansos herdarão a terra, nós podemos entender que Jesus também fala de um reino de Deus, né? De um reino dele, neste planeta e nesta condição de espíritos encarnados. Então, por que Jesus fala que meu reino não é deste mundo? Olha só, meu reino não é deste mundo. Ele não fala meu reino não é neste mundo. Ele significa que o mundo que não pertence a Jesus é o mundo do egoísmo, é o mundo da intolerância, é o mundo da avareza, é o mundo do ódio, é o mundo do desrespeito ao próximo. Mas qual seria, então, o grande problema da intolerância? Aí nós vamos dividir em diversas situações, diversos casos, exatamente para a gente poder entender como o processo começa no micro e se estende ao macro. Qual o grande problema da intolerância quando ela atinge uma família? Cônjuges que não se convivem, não conseguem conviver com o próprio cônjuge, pais com filhos, irmãos com irmãos, né? O que acontece nessa família? A dissensão da mesma. Uma família, a intolerância está ali presente, é uma família onde nós teremos uma grande dificuldade de convivência. E entendendo que uma família em conflito significa o quê? Uma sociedade solapada na sua base, na sua célula máter. Além de que essa célula máter estará depositando no convívio com o próximo intolerante. Porque se você cresce a sua vida numa casa, numa família intolerante, só se você realmente for um espírito com uma evolução para conseguir superar isso e ser uma pessoa tolerante com o próximo. Mas outra situação grave, né? Quando essa intolerância atinge uma parcela de uma sociedade, ela vai acirrar o ódio e a discriminação, né? E um grande exemplo para nós falarmos sobre isso foi a grande segregação racial, o grande processo de subhumanização do negro nos Estados Unidos, principalmente com a Ku Klux Klan, que matava e incendiava casas, e foi um drama muito forte, né, que só foi conseguir ser parcialmente resolvido, né, mas de uma maneira firme, na metade do século passado, através do grande trabalho de Martin Luther King. O que acontece é um processo que o negro não era praticamente considerado um humano, pelos que eram intolerantes, né? E acirravam seu próprio ódio e a discriminação. Mas a gente pode encontrar uma situação maior ainda. É quando o processo da intolerância atinge praticamente toda uma sociedade. E aonde nós vamos chegar, como exemplo, aos campos de concentração nazista, onde não só iam judeus, como também iam homossexuais, ciganos, poloneses, que eram também consideradas sub-raças. Mas o processo do nazismo, com os
membros lá que ficavam nos campos de concentração, ele já não subhumanizava a vítima, ele coisificava a vítima. Porque as pessoas não tinham mais nome, tinham número, e até para o psicológico de quem tomava conta, de quem os matava, ele estava simplesmente destruindo coisas e não seres humanos. É o grande processo de você numerar um ser humano, é que para quem não tem uma condição de interpretação, aquele número não é um ser humano, é uma coisa. E o nazifascismo, como nós sabemos, foi responsável direta e indiretamente por cerca de 35 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Só nos campos de concentração foram 6 milhões de mortos. Mas também existe uma outra situação muito dramática, né? É quando um regime decide definir o que uma sociedade deve ou não fazer. Aí vamos voltar um pouco na história, vamos lá para o século XVIII, onde na França surgiu o Iluminismo, né? O Iluminismo de Voltaire, de Rousseau e principalmente de Diderot também, que estabelecia que nós devemos tolerar, isso Diderot escreveu, que nós devemos tolerar os que pensam iguais a nós, mas devemos ser intolerantes com os que pensam diferente, a ponto de se achar no direito de exterminar aquele que pensa diferente. E diziam até que ser intolerante com os adversários é um ato de amor, porque quando eu os destruía, eu estava impedindo deles continuarem no erro. Não vamos entrar em maiores detalhes, mas é isso, basicamente, que o iluminismo francês trouxe para o mundo. E nós vamos encontrar este pensamento na obra de Paulo Freire, principalmente no livro Pedagogia do Oprimido. Essa linha de pensamento do iluminismo permitiu, 4 anos depois da queda da Bastilha, o reinado do terror, ou o período dos jacobinos, que foi o nome dado, né? Que tinha por objetivo o quê? Uma sociedade igualitária. Seus líderes, Marat, Danton e Robespierre, foram responsáveis por milhares de mortes pela guilhotina. Por quê? Porque não pensavam iguais a eles. E na visão do iluminismo, se você não pensa igual a mim, você tem que ser eliminado. Então, o famoso lema igualdade, liberdade e fraternidade caía por terra por total falta de quê? Por total falta de tolerância com aqueles que pensavam diferente. Apenas como ilustração, essa visão jacobina deu origem aos termos direita e esquerda que a gente tanto fala hoje, porque os jacobinos sentavam-se à esquerda na Assembleia Legislativa Francesa. Isso é apenas uma ilustração. Agora, esta visão jacobina foi a base dos governos comandados por Stalin e Mao Tse-tung, cuja intolerância matou mais de 100 milhões de pessoas no século passado. Bom, a doutrina espírita, que nasceu no solo francês, ela tem muito mais a ver com o iluminismo inglês do que com o próprio iluminismo francês. E a gente vai citar John Locke, uma das cabeças do empirismo e do iluminismo inglês, que dizia o seguinte: a finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade. E se nós estudarmos as leis morais, principalmente a lei de liberdade, a lei de sociedade, né, a lei de igualdade, nós vemos que esta visão de que a transformação tem que vir de baixo para cima e nunca imposta de cima para baixo. Bom, mas alguém pode estar perguntando, eu dou o direito de questionar o seguinte: por que se está se falando disso numa palestra espírita? Vamos questão 932 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Responde os espíritos: por fraqueza destes, os bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderão.
Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente nessa visão doutrinária de trabalhar o bem, que muitas vezes trabalhar o bem é estar atento para que o mal não cresça. E impedir o mal crescer é fazer o bem. E nós vamos prestar atenção lá em Marcos 13, capítulo 13, versículo 33, quando Jesus nos orienta: olhai, vigiai e orai. E nós falamos muito no vigiar e orar, que é muito importante vigiarmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes e orar o tempo inteiro, mas o olhar que Marcos relembra na sua passagem, onde Mateus só fala no vigiar e orar, significa que eu tenho que estar atento ao que está acontecendo no meu entorno. Que apenas a vigilância a mim mesmo e a oração não será suficiente se eu permitir que possa estar graçando algo do mal no meu entorno e eu não perceber disso, né? Então, nós espíritas precisamos evitar a ideia de que pela doutrina espírita nós somos algum ser acima da sociedade num patamar evolutivo. E alguém, nada mais, nada menos do que Hermínio de Miranda, no livro Candeias da Noite Escura, diz o seguinte: aquele que se julga superior por estudar uma doutrina realmente superior, ainda não está integrado nela. É uma oportunidade, é uma capacitação. A doutrina espírita, sabemos, não é para qualquer um, é para aquele que quer efetivamente fazer a transformação, mas não nos coloca acima da sociedade, não nos coloca numa posição de evitarmos interpretar e agir para que essa sociedade seja uma sociedade com igualdade de oportunidades, igualdade de direitos e liberdade para todos. Bom, e o outro tema? E quanto à convivência? Voltando ainda a falar no tema, num período pós-antipandêmico, né? Pré-pandêmico, vamos ser melhor. As pessoas, normalmente, fechadas no seu egoísmo, são como se vivessem no seu castelo. E quando ela vai se relacionar com alguém, é como se ela estivesse recebendo esse alguém no seu castelo. Bom, você está entrando no meu castelo, né? As leis do meu castelo são essas. Se você quiser conviver comigo, você tem que cumprir as leis do meu castelo. Só que tem que a outra parte também está dentro do castelo dela e quer que você faça e cumpra as leis que o castelo, que ela determina para o seu castelo. E aí nasce um processo de intolerância, porque não existe aquela situação de eu contemporizar com aquilo efetivamente que é útil e ideal para uma relação. Sendo assim, as pessoas vão sendo julgadas fora e dispensadas conforme elas não têm mais utilidade para nós. Vivemos o utilitarismo de Bentham da sua melhor visão possível, que é o utilitarismo de utilizar as pessoas apenas para as minhas necessidades. E que Zygmunt Bauman diz isso muito bem na sua literatura, quando ele fala que nós vivemos uma sociedade líquida, onde nada se retém, onde tudo se esvai, porque trabalhamos apenas com interesses mínimos, pequenos, né, vamos falar assim. As pessoas pessoas e situações passam a ser dispensáveis quando não nos servem mais. Eu fui buscar a base do estudo de hoje no livro Estudos Espíritas, na lição Libertação do Sofrimento. Esse livro é de Joana de Anjos. E Joana de Anjos define tolerância da seguinte maneira: tolerância é uma forma de respeito pelo outro indivíduo. Então, a base da convivência com o próximo é a base do respeitar como o próximo pensa, respeitar como o próximo age. Por cujo comportamento se lhe demonstram consideração e amizade. Então, na relação que eu tenho que ter com alguém, eu tenho que
pelo menos tentar desenvolver uma empatia e uma amizade, até se for possível, com o próximo. Diz ela, continuando, em atitude de equilíbrio e não violência contra a sua forma de ser e de proceder. Então, a minha relação tem que ser equilibrada nos meus pontos de vista, respeitando o ponto de vista do outro, mas se eu discordar dele, eu não tenho o direito de ser agressivo ou violento com essa pessoa. E Joana, então, nos alerta que, apesar da necessidade de tolerar-se, nunca permitir-se a conivência com o erro, né? Uma coisa é eu tolerar, uma coisa é eu consentir e ser cúmplice de algum erro. E diz ainda Joana que devemos atentar. Quando se conive, demonstra-se a debilidade de caráter, que não possui a qualidade da decência para divergir sem agredir. Precisamos, então, para divergir com alguém, ter argumentos para colocar na divergência com essa pessoa. Mas, em hipótese alguma, nós podemos dar o direito de agredir porque a pessoa não concorda com os nossos pontos de vista. Uma forma de agredir, e que nós vemos muito isso, é adjetivar algo ou alguém sem apresentação de argumento. Ah, você é alguma coisa isto, você é aquela outra coisa ista. Aí quando você pergunta, mas por que você está me chamando dessa coisa ista? A pessoa não tem argumento. Ah, porque sim, porque por aqui. Então, se eu não tenho argumento, eu vá procurar argumentos para discutir com essa pessoa, ficar calado. Adjetivar alguém é talvez uma das situações mais tristes da relação de convívio entre pessoas. Agredimos, então, quando nós não temos forças nos nossos argumentos. Ou quando nossas palavras, que também é outra forma de agredir, quando as nossas palavras diferem dos nossos atos, né? Pessoas de bondosas, com um sorriso nos lábios, voz meiga, mas por trás destroem, derrubam, né? Criam dificuldades para outras pessoas seguirem seus caminhos. Só o exemplo da decência tem que ser trabalhado por nós no nosso comportamento, né? A decência fortalece os nossos argumentos. A decência que é dos nossos atos compatíveis com os nossos argumentos. O pensar, o falar e o agir, né? Que Joana nos traz no Ser Integral, né? No outro livro dela. Bom, diz ainda de Joana que, em virtude dos diferentes níveis da consciência, níveis de consciência da humanidade, não se pode esperar que todos os indivíduos mantenham a mesma maneira de proceder. Estamos em níveis diferentes de evolução espiritual. Isso é importante a gente saber. Não faz sentido querermos comportamento e tratamento igualitário para todos. O que nós temos que ter para todos é oportunidade e caminhos abertos para todos. Mas comportamento e tratamento igual para diferentes vai ter resultados terríveis, porque nós temos que trabalhar as pessoas conforme elas reagem com a gente. E isso a gente vê em casa com o filho. Eu não posso tratar dois filhos que são opostos no seu modo de ser, que a gente sabe que a bagagem atávica, da mesma maneira. Porque eles são diferentes. Então a gente tem que ver a característica de cada um e vamos trabalhar essas características. Da mesma maneira a sociedade, que vai trabalhar as pessoas conforme elas se mostram ser, né? O que não pode nunca faltar é a tolerância. E Joana fala que sempre que a tolerância triunfa, a seu lado fenecem o fanatismo e a perseguição de qualquer matiz. Por quê? Quando eu sou tolerante, eu não vou sacrificar ninguém, conforme a visão do iluminismo francês, tornando aquela pessoa um mártir, porque eu o matei por pensar diferente. Mas também, eu não me permito ser um algoz dessa pessoa. Então, quando eu sou tolerante,
eu evito a criação de mártires e evito também a criação de algozes. Ensejando, então, quando eu tenho a tolerância, o quê? Uma oportunidade de uma convivência pacífica com aquele que pensa diferente. E diz ainda Joana, a tolerância é de alta significação para a construção da sociedade harmônica, concedendo a todos os mesmos direitos de liberdade, de pensamento, de palavras e de ação, embora nem sempre concordando-se com eles. Ou seja, tolerância é de alta significação para uma sociedade harmônica, base. Porque eu evito aquilo que eu falei, ser algoz e ser vítima. E eu concedo a todos, a tolerância, os mesmos direitos de liberdade de pensamento, que isso está lá na lei de liberdade, né? De palavra e de ação. Agora, cada um será responsável pelo que fala, se é mentira, se é agressão, se é ofensa, e nós temos aí os diversos tribunais para avaliar até onde houve uma agressão, uma ofensa a alguém. Mas cada um deve ter o direito de agir e falar como quiser, embora eu possa muitas vezes não concordar com ele. Então, a fim de não ferir convicções ou condutas, nós não devemos nunca impor as nossas ideias, mas precisamos expô-las com discernimento e no momento oportuno. Então, muitas vezes, quando não se concorda com alguém, não se abre nenhum espaço para que essa pessoa possa expor seu ponto de vista para mudar a minha opinião, mas até para mudar se realmente aquilo que aquela pessoa está falando é útil. Quando eu sou fechado numa ideia e não me permito o direito de ouvir o próximo, eu talvez esteja num nível de intolerância cujo maior prejudicado sou eu, porque muitas vezes meu modo de pensar é errado. Agora, muitas vezes também a pessoa expõe o modo de pensar dele e eu pego toda a visão dele e concordo cada vez com o modo de eu pensar. E muitas vezes é uma simbiose do que eu penso com um pouco que ele pensa e o meu crescimento vai ser sempre maior nisso, né? No livro Liberta-te do Mal, Joana fala o seguinte: jamais poderás mudar o mundo, impondo-lhes regras de conduta. Quando te modificares para melhor, o mundo também estará melhor, né? E aí quebra toda aquela visão dos regimes que querem impor a uma sociedade um regime de paz, de harmonia e felicidade. Impossível. Porque não será uma lei que transformará o coração, o sentimento, o pensamento de cada um. Cada um que fará a sua transformação. E aí sim, pela transformação individual, nós alcançaremos esse mundo de paz, de harmonia e de justiça. Nós temos que entender que o único poder que nós temos é de nos modificarmos para melhor. Assim como temos que ter a certeza que os únicos que podem causar mal a nós somos nós mesmos, né? E Gandhi falava isso quando ele dizia: "Sê tu a mudança que queres para o mundo." Dessa forma, diz Joana, não devemos permitir a presunção de termos-nos como irretocáveis, conhecedores e praticantes da verdade. Não somos donos da verdade. Agora, a verdade existe, né? Não vamos também cair no relativismo, né? Que diz que está levando ao socioconstrutivismo da nossa juventude, dizendo que cada um tem a sua verdade. Fugir da visão de Nietzsche, que quebra essa noção de verdade, que já começou a ser quebrada lá na Revolução Francesa, quando se começou a destruir os símbolos religiosos, né? Com aquela famosa passeata com uma atriz do Teatro de Paris, né? no Andor, uma procissão para a grande catedral de Notre-Dame, onde diziam que Deus tinha morrido, que agora seria a deusa da razão. Então, relativizando a grande verdade, a verdade que o Cristo nos fala, que nos salva, né?
E lembro que um daqueles revolucionários dizia o seguinte: as catedrais são o mausoléu de Deus. Então nós precisamos ter essa noção que a verdade existe, mas nós temos apenas um aspecto da verdade, né? Agora, somos seres gregários que precisamos viver em comunidade. E para viver em comunidade, eu tenho que entender que eu não estou aqui para viver a minha vida. Eu estou aqui para conviver com o próximo de modo que eu possa aparar meu comportamento e ajudar o próximo a parar o comportamento dele nesse processo de crescimento. Olha lá a resposta: duplo egoísmo, né? Então, quando eu evito esse duplo egoísmo, eu estou convivendo com o próximo, ajudando e recebendo dele ajuda. Então, não podemos ter a presunção nunca de superioridade em qualquer campo, mesmo que socialmente, economicamente, estejamos numa posição aparentemente superior. Continua Joana de Anjos dizendo: a tolerância é um sentimento de compreensão fraternal em relação ao outro. Para aquele que se encontra num patamar diferente, né, precisamos entender que cada um tem o seu entendimento de vida, né? Cada um vai ver Deus ou vai interpretar Deus conforme a sua capacidade de entender o transcendental. E continua Joana dizendo: a tolerância é medida de enobrecimento a revelar valores morais e ascendência espiritual. Como nós somos tão poucos tolerantes, fica fácil entender porque nos é tão difícil perdoar o próximo. Mas, diz ainda Joana, para tolerarmos, precisamos desenvolver uma outra virtude. E essa virtude, diz Joana, ser a lealdade. A lealdade para se estar ao lado de quem pensa e age incorretamente, mesmo que não concordando, e demonstrando através da conduta reta. Eu sou leal com a pessoa, eu não vou trair aquela pessoa, mas não vou conivir com o seu erro, não vou anuir com ele, né? E vou sempre demonstrar o que eu considero o caminho certo pelo meu comportamento e não apenas pelo que eu falo. O que não é correto não pode se estabelecer. Isto tem que ser uma base do nosso comportamento. Então, fundamental, falar, sim, mas principalmente exemplificar. E qual seria, voltando, qual o papel da tolerância nesse processo? Joana é bem clara quando diz: a tolerância desenvolve os nobres sentimentos da amizade, da compaixão, que se transformam em amor e caridade. À medida, então, que a tolerância me faz desenvolver esses sentimentos mais nobres, esses sentimentos vão se aprofundando no meu eu, né? E vão facilitando o meu processo evolutivo. Por quê? Porque esse sentimento vai desenvolver solidariedade, a fraternidade, que vai me render a capacidade de ser caridoso e começar a trabalhar aquele amor universal, que é o amor cujo verbo é intransitivo. Eu amo, simplesmente. Muitas vezes, nos tornamos intolerantes até com pessoas que nós amamos, porque não aceitam aquilo que nos encanta ou aquilo que nos agrada. E Joana fala sobre isso dizendo: é de bom alvitre ter-se em mente que aquilo que constitui razão de júbilo e de felicidade para uns não é para os outros. Estamos em momentos diferentes de evolução. Isso é fundamental a gente lembrar sempre, né? Conviver com a diversidade, ou seja, com o que pensa e age diferente, é um dos fatores para estarmos encarnados. Porque sabemos que quando estamos no plano espiritual, normalmente estamos ao lado dos que são afins. E lá nós nos preparamos para quê? Para conviver com o diferente, como quando estivermos encarnados. Agora, no final do ano passado, em dezembro, lá no Centro Espírita Redenção, Amália Franco, pela psicografia do Divaldo Franco, diz o seguinte: o sentido da existência física
é a preparação para a imortalidade. Por isso que é fundamental o desenvolvimento da tolerância, para que com esse convívio nós sejamos crescendo, né, e saindo dessa roda viva, dessa samsara de tantas e tantas encarnações, cometendo os mesmos erros, né, que normalmente tem por base o orgulho, o egoísmo, que cria a aura da intolerância para as nossas decisões. E aí, Joana vai dizer que essas diferenças, ou seja, essas diferenças dos níveis de cada ser encarnado e desencarnados também, formam um painel que deve, por enquanto, olha só, por enquanto, isso não é definitivo, vigiar no mundo, permitindo que cada membro da sociedade apresente-se como é, no esforço de crescimento para a unificação, nunca para a uniformização, a igualdade perfeita. Então, Joana de cara diz que neste mundo aqui, nós não estamos trabalhando para a igualdade perfeita. Aqui nós não vamos enquadrar isso. Então, nosso crescimento, né, visando a uniformização de atitude, de comportamentos e de qualidades e capacidades. O nosso esforço de crescimento de Joana é para a unificação. O que é unificação? Unificação é tornar-se uno, é fazer convergir para um só fim. E qual é esse fim? A capacidade de crescimento, de buscarmos a evolução espiritual. Este é o fim que nós estamos no planeta Terra. O ápice vai ser bem lá na frente. No momento, nós estamos trabalhando para essa capacidade de unificar para chegar ao iniciarmos ou acelerarmos esse processo de crescimento. E a gente pode dar um exemplo aqui de unificação. Eu estou aqui em Nogueira. Se eu quiser ir para o Bing, eu posso pegar a BR-040, como eu posso ir pela União Indústria. Vou chegar no Bing da mesma forma. Por um, eu posso ter um caminho mais longo, mas que eu vou mais livre. E por outro, eu posso ter um caminho menor, mas que eu vou ter um trânsito maior. A escolha é minha, de qualquer forma eu vou chegar lá. Qual a minha unificação de vontade? É chegar no Bing. E o outro companheiro que quer chegar no Bing também vai pela BR e eu vou pela União Indústria. Essa é a visão do que Joana fala do processo de unificação. A evolução espiritual se dá, então, por essa ideia de trabalharmos essa unificação de chegarmos lá. Mas não os meios de chegar lá tem que ser o mesmo. É como tivesse imposto. Olha, você só pode ir pelo Bing pela BR-040. E eu nunca vou entender o que é pegar um engarrafamento. Então, nós temos que passar por todas as situações para vivenciarmos essa capacidade da unificação. Diz ainda Joana que no estágio atual do planeta é utopia imaginar-se uma sociedade com todos os seus membros harmonizados, unidos em iguais sentimentos. Continua lá falando sobre o mesmo assunto. Vivemos numa amálgama de capacitações, necessidades e objetivos. E o grande erro dessas filosofias igualitárias é imaginar que era possível padronizar espíritos tão diferentes com atitudes e comportamentos iguais. Precisamos, sim, voltamos a falar, numa sociedade justa na distribuição de oportunidades para capacitação. Dessa forma, diz Joana, o papel do companheiro, do amigo, é o do Cirineu, de auxiliar discreto e generoso. Né? Lembra aquele Cirineu que ajudou a carregar a cruz de Jesus? Tudo bem que ele foi instado a fazê-lo pelos romanos, né? Mas serve para a gente que nós podemos e devemos ajudar todos os companheiros que cruzam o nosso caminho, né? Mas nunca tentar solucionar as provas e expiações dele, porque é ele que tem que fazê-lo. Assim como nós rogamos para aqueles que nos ajudam, mas sabendo que é o nosso dever superar aquele dano. Ninguém foi tolerante de Joana de Ângeles como Jesus, né? Nosso guia e modelo. Né? E como Jesus, então, precisamos ser compassivos, entendendo todas as misérias humanas, suas necessidades e suas aflições.
Ou seja, precisamos ter a compaixão, né? Entendermos a miséria do outro, para que as nossas misérias também sejam entendidas. Diz ainda, Joana, que como Jesus precisamos ser generosos, estando sempre às ordens daqueles que nos buscam. Precisamos vivenciarmos a real condição de sermos o próximo daquele que precisa. Lembra a parábola do bom samaritano? Quando Jesus conta toda a parábola e pergunta para o senhor mestre da lei, ele não pergunta, para o samaritano, quem foi o próximo? Ele pergunta, para o homem caído, quem foi o próximo? Qual a grande diferença dessa pergunta de Jesus? Jesus diz o seguinte, que o próximo não é uma questão de escolha, como o sacerdote escolheu não atender, como o levita escolheu não atender. O próximo é uma questão de oportunidade. Onde veio o samaritano, que estava num lugar perigoso, né? Parou do seu caminho, atendeu, levou para uma estalagem, pagou a estalagem com 2 denários, que significa 2 dias de trabalho, e falou que na volta pagaria a diferença se assim houvesse. Então, o próximo será sempre uma questão de oportunidade. Por isso, não podemos abrir mão de sermos o próximo daqueles que precisam. Diz ainda, Joana, que como Jesus, nunca nos entediarmos com as pequenezas e irrelevâncias a que criaturas dão superior importância. Quantas discórdias ocorrem porque nos prendemos a problemas de pequena monta, pela simples vontade de não aceitar algo que você acha que eu não devo aceitar, né? E dessa forma, quando a gente foge desses clichês que nos atrasam, nós começamos a desenvolver a paciência, que é a base da tolerância, porque a paciência tudo tolera, né? É aquela virtude que sublime, que acerena o espírito em evolução, inibindo a irritação, inibindo o revide, inibindo a violência. Diz ainda Joana que, como Jesus, precisamos jamais compactuarmos com a hipocrisia dominante e a pusilanimidade dos enganadores e mentirosos. Hipócrita é aquele que finge as verdadeiras intenções e sentimentos que traz dele, né? E o pusilânime é aquele que falta firmeza na decisão, né? E que nós vamos ver lá no capítulo 3 do Apocalipse de João, quando ele vai citar o anjo da igreja de Sardes, que diz o seguinte, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, né? Morno é aquele ser de atitudes camaleônica, né? Sempre se posicionando do lado mais forte, né? E precisamos, então, fugir desse comportamento camaleônico, precisamos fugir muito da espiral do silêncio, que nos cala o que nós gostaríamos de falar devido ao politicamente correto, né? Precisamos nos posicionar perante o que a nossa consciência nos indica posicionar, né? E Gandhi já fala de maneira muito clara sobre isso quando ele diz, um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível, né? E nós vamos ver Joana continuando falando o seguinte, provavelmente, mesmo sendo tolerantes, ocasião se nos apresentará em que se tornará necessário um comportamento austero. No entanto, sem ressentimento ou rancor, sem ódio ou desprezo por aquele que se encontre em situação infeliz, né? Precisamos ser firmes, mas com atitudes nobres, né? Voltando que as nossas críticas têm que ser colocadas para a pessoa certa, na hora certa, né? E de maneira que só quem está envolvido naquele problema participe dessa conversa, né? Mas é fundamental que seja o seu sim, sim, não, não. E eu volto a falar, precisamos fugir dessa espiral do silêncio que nos cala para não desagradarmos o contexto geral das pessoas, né? E precisamos lembrar que muitas vezes já passamos por essa situação, que precisamos ser chamados a atenção, né? E temos que ter a tranquilidade de ouvir a crítica.
Diz ainda Joana que a urgente tarefa que todos se devem atirar é a de vencer a si mesmo, sublimando as más tendências e mantendo vitória sobre as inclinações negativas. E que Kardec vai situar lá como, né, o verdadeiro espírita, né? E Allan Kardec considera a tolerância algo tão fundamental que ele, lá nós vamos ver isso no livro Obras Póstumas, ele a inclui num dos lemas do Espiritismo, quando ele fala trabalho, solidariedade e tolerância, né? Durante o enterro de Kardec, um amigo dele pessoal, o Sr. Miller, né, proferiu diante do túmulo a seguinte frase: a tolerância absoluta era a regra de Allan Kardec. Nós vemos então que a tolerância é fruto do bom senso. Lembrando Camille Flammarion, que falou também no mesmo momento que Kardec era o bom senso encarnado. Desculpe. Após seu desencarne, Allan Kardec deu uma comunicação no mês de maio de 69, isso está na Revista Espírita desse mês, onde Kardec diz o seguinte, Kardec Espírito: sede tolerantes uns para com os outros. Agir sobretudo pela caridade, pelo amor, pela afeição. Oh, se conhecesses todo o poder desta alavanca. Olha a importância que Kardec, espírito que já dava quando encarnado, nos dá para a tolerância. Existe uma entrevista de Chico Xavier na revista Folha Espírita. Essa entrevista saiu em janeiro de 83, mas foi dada em dezembro de 82. Ou seja, 37 anos atrás, quando foi questionado sobre a violência. E Chico disse o seguinte: veja o crescimento da violência nas cidades. O perdão e a tolerância não têm crescido igualmente. É preciso diminuir essa desigualdade para que possamos viver melhor. Então, não será com a instituição da pena de morte que a violência diminuirá. Mas também não será com a vitimização do infrator. A culpa é da sociedade. Mas a sociedade é um ser abstrato. A sociedade é composta de seres, né, mas que escolhe gestores para que comandem a sociedade, né? Então não existe vítima. A sociedade não é culpada de nada, né? A vítima que está passando, e aí nós sabemos no processo evolutivo que tem que passar por determinadas situações para vivenciar o que aprendeu e se preparou para passar, né? Então não podemos criar pena de morte, não podemos vitimizar o infrator e não podemos, muito menos, uma política de desencarceramento. Que muitas vezes, enquanto o companheiro que está no mal, ele está numa prisão, ele está evitando de cometer os erros. E quantos crimes nós vimos aí nos últimos dias em função de toda essa política de desencarceramento? Ah, mas as cadeias são horríveis, concordo. Então que começamos a trabalhar para as cadeias efetivamente tenham condição de habitabilidade. Mas para isso seria mudar a Constituição que diz que o preso não precisa trabalhar. Cabeça vazia é, né, oficina do diabo. Então a violência vai diminuir na proporção que a fraternidade crescer. E ser fraterno é impedir que não se mate ninguém pelos seus erros, e sabemos que seria um problema muito maior, o espírito desencarnado, né? Mas também não se tratar com muita leveza pessoas que praticam crimes, né? Porque senão nós estamos incentivando a prática desses crimes, né? Não será o Estado, então, quem vai definir esta prática, mas somente nós podemos fazer esta transformação, que é uma transformação pessoal. Então, a tolerância vai facilitar o quê? A convivência. O intolerante, eu falei que quando não agride, o que é diferente, ele adjetiva por total falta de capacidade de defender suas escolhas. Amai-vos e instruí-vos, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo trabalho de caridade, né? Fazendo palestras, ouvindo palestras, fazendo estudo em casa espírita, mas o instruí-vos do Cristo e do Espírito de Verdade, mais precisamente, é uma instrução muito mais ampla,
né? É uma instrução da escola, mas é uma instrução também das filosofias de vida que estão levando a todo um processo de vida no momento. Nós precisamos entender o que está acontecendo com essa sociedade que prega política de gênero, que prega o aborto, que prega o final da família, que prega um projeto de lei que diz que a família é feita por 5, 6 pessoas. Pode ser pais e filhos, mas diz que consanguinidade. Será que isso não pode ser uma abertura para o incesto? Vai falar, não, mas a lei está dizendo que não é. Não, mas o problema não é o que a lei diz. O problema é o que a lei deixa de dizer. Porque abre espaço para que tudo possa. Quando se diz que uma família, isso é um projeto de lei, se diz que uma família pode ser composta pela consanguinidade, ele dá espaço à interpretação que pode ser um processo incestuoso permitido pela nossa sociedade, né? E nós vamos encerrar hoje, né, com uma pergunta para reflexão. Essa pergunta está no livro Seara dos Médiuns, quando Emmanuel faz o seguinte questionamento. Entretanto, se Jesus, para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir dela? Nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo dos outros. Meus queridos irmãos, a vida é um processo de reciprocidade. Ela nos cobra hoje o comportamento pelo qual tantos já tiveram conosco. Então, se eu preciso tolerar, se eu preciso compreender, se eu preciso perdoar o próximo, é porque tantos já me perdoaram, tantos já me compreenderam, tantos já me toleraram. Necessário a mudança desse paradigma da intolerância e aceitarmos o diferente com paz, com amor e com carinho no coração, né? E começamos, então, a fazer essa transformação em nós mesmos. Só assim a convivência com o diferente será possível. Agradeço a presença de todos e vamos rogar ao Pai que envolva todos nós nessa grande busca do conhecimento, nesse grande trabalho de superação de nós mesmos, caminhando que estamos para a busca das nossas dificuldades, solução para as nossas dificuldades, mas também tendo capacidade de olhar para o próximo e trabalharmos as nossas dificuldades. Trabalhando a dificuldade do próximo, eu percebo as minhas. E quando eu ajudo o próximo, eu começo a deixar de olhar apenas para as minhas dificuldades e vou tendo a capacidade de ver que muitos dos meus problemas são ínfimos perante a tanta dor que existe nesse mundo. Rogamos a Ti, querido Mestre Jesus, que nos envolva a cada momento do nosso dia, a cada passo que nós damos, e que possamos ter a preocupação e a capacidade de captar toda a emissão positiva dos nossos guias espirituais, de todos aqueles espíritos que trabalham a nossa evolução espiritual. E dessa forma, caminharmos firme em prol da evolução. Muito obrigado, queridos amigos. Uma boa noite a todos.